Então, vamos lá. Mais alguma dúvida até aqui? Então, eu desenhei essa primeira restrição, que é essa equação dessa reta aqui. Desenhei, então, a reta correspondente à segunda restrição, né, a igualdade. Mas, no fundo, o que a gente sabe é que essa restrição aqui, ela não é igual, ela é uma restrição de menor ou igual. E essa reta aqui também é uma restrição de menor ou igual. Ou seja, no final das contas, o que eu quero não é a equação da reta, mas o que eu quero desenhar é essa inequação aqui. Então, existe uma região que não é a região dada somente pelos pontos que estão exatamente em cima da reta, que fazem parte da restrição. A restrição é uma restrição de menor ou igual. Como que eu faço para verificar isso, então? Então, eu preciso pegar toda a região de pontos cujo valor 2x1 mais 3x2 seja menor ou igual a 4. Ou seja, eu quero toda a região de pontos que tenha alguma folga ou que esteja exatamente em cima do 4. Os pontos que estão exatamente em cima do 4 são os pontos que estão aqui em cima da reta. E os pontos que têm folga são todos os pontos quando eu substituo na restrição, ele me dá 2x1 mais 3x2 estritamente menor que 4. Tá? Ou seja, existe alguma folga, existe algum valor para aquela variável x3. Como é que eu faço isso? Só tem duas chances. Ou essa região de pontos ela está acima da equação da reta, ou ela está abaixo. E não pode ter pontos em cima e pontos embaixo. Então, ou a região de pontos que satisfaz isso daqui, a desigualdade, ou ela está para baixo ou está para cima dessa reta, ok? Uma maneira da gente testar isso é simplesmente escolher um ponto aqui embaixo e substituir na restrição. Quando eu pego, vamos escolher aqui, por exemplo, ponto 10, consigo fazer isso aqui. Ao pegar esse ponto, que é o ponto x1 igual a 1 e x2 igual a 0, quando eu substituo aqui, isso me dá 2 vezes 1, que é 2, mais 0. Isso é menor do que 4? Isso é estritamente menor que 4. Ou seja, esse ponto, o ponto 1, 0, satisfaz essa restrição, satisfaz essa desigualdade. Logo, a região de pontos que representa a inequação são todos os pontos aqui para baixo. São todos os pontos que estão abaixo ou em cima exatamente dessa restrição. O que me leva, então, a apagar aqui. Né? Eu sei que todos os pontos que satisfazem aquela restrição são pontos que estão nessa região para cá. Ou seja, se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, esse par ordenado aqui, que é o menos 1, por exemplo, aqui, menos 1, 0,5. Que é esse ponto aqui. Esse ponto satisfaz essa restrição? Ele satisfaz. O que mais? Se eu pego outro ponto que está aqui, um ponto aqui, satisfaz essa restrição? Satisfaz. Vamos pegar o 2 e o menos 1. Então, x1 igual a 2, dá 4, e o x2 é menos 1, dá menos 3. Isso dá 1, 1 é menor ou igual a 4? Sim. Então, esse ponto 2, 1, 2 menos 1, também satisfaz a essa restrição. Né? Ou seja, no final das contas, todos os pontos que estão abaixo dessa restrição, né, abaixo dessa equação, satisfazem a essa restrição aqui. Até aí, tudo bem? Perguntas? Vou aplicar o mesmo raciocínio para a restrição de baixo. Ou seja, todos os pontos que atingem no plano, que são combinados 2x1 mais x2 é exatamente igual a 1, são todos os pontos que estão em cima dessa reta em amarelo. Os pontos que satisfazem a restrição menor ou igual são pontos que estão ou acima ou abaixo da equação da reta. E aí, bem, preciso descobrir como que eu faço. Eu vou novamente pegar um ponto que está abaixo
e vou verificar se ele satisfaz essa desigualdade. Se ele satisfizer essa desigualdade, todos os pontos que estão abaixo também satisfazem. Okay? Então, por exemplo, o 0, 0 está abaixo. Né? Então, eu vou pegar o 0, 0, porque é mais fácil. 2 vezes 1, 2 vezes 0 dá 0, mais 0, isso aqui dá 0. 0 é menor ou igual a 1, verdadeiro. Ou seja, isso significa que qualquer ponto que eu pegar aqui embaixo é um ponto que também satisfaz aquela restrição lá. Ok? De menor 2x1 mais x2 menor ou igual a 1. Você pode escolher qualquer ponto nessa região, substituir aqui e você vai ver que essa desigualdade ela é verdadeira. Bem, no final das contas, então, o que eu preciso fazer agora é juntar essas duas restrições, porque elas não estão separadas. Né? Quando eu tenho a definição do meu problema aqui, o que eu tenho são duas restrições juntas. Essas duas restrições têm que ser satisfeitas simultaneamente. Então, eu não estou interessado somente num conjunto de pontos que satisfaça essa restrição ou que satisfaça essa restrição. Eu estou interessado num conjunto de pontos que satisfaça a essa restrição e a essa aqui de baixo ao mesmo tempo. Mais do que isso, que satisfaça também as restrições de não negatividade ao mesmo tempo. Ok? Então, quando eu obtenho isso aqui, agora eu preciso colocar essas duas retas no mesmo gráfico. Tá? Então, colocando essas duas retas no mesmo gráfico e colocando também as restrições de não negatividade, lembrando que as restrições de não negatividade, elas definem esse primeiro quadrante como o lugar geométrico, né, das soluções viáveis. Então, eu, na realidade, vou restringir a minha análise a esse primeiro quadrante, porque é nesse primeiro quadrante que x1 é maior ou igual que zero e que x2 é maior ou igual a zero, ok? Então, a equação da reta anterior está aqui, essa em verde, essa 2x1 mais x2 menor ou igual a 1, e em vermelha, 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 4, que é essa daqui, com a nuvem de pontos para baixo, ok? Bem, o que eu estou interessado, então, é achar eu tenho que achar pontos x1 e x2 que satisfaçam essas duas restrições simultaneamente. E aí, então, isso corresponde à interseção dessas regiões. Se eu pintasse todos esses pontos aqui em vermelho, e depois pintasse todos os pontos que satisfazem a inequação verde em verde, né, eu teria uma região pintada de vermelho e verde simultaneamente, que é exatamente essa região aqui. Vou tentar aqui. Opa. É exatamente essa região aqui, né? Que eu chamei de F, ok? Que é esse triângulo, na realidade. Até aí, tudo bem, gente? Então, o que nós temos aqui é uma região que é um triângulo. Esse triângulo delimita uma região de pontos que satisfaz tanto a primeira equação quanto a segunda equação simultaneamente. Né? Professor, é o triângulo que Pode vai falar. ali de 0,5 a 2 ou de 0 a 0,5? Deixa eu apagar aqui. Eu vou. Opa. Deixa eu apagar aqui. Eu vou tentar. É o triângulo que está definido aqui nesse ponto 0, 0. Aqui definido nesse ponto 0, 1. E definido nesse ponto meio 0. Ah, tá, entendi agora. Tá? Então, na realidade, a minha restrição, minha região, a minha região viável é uma região. Tá aqui, ó. É esse triângulo aqui. Tá bom? Bem, dentro dessa área amarela aqui, então, que é essa região de interseção entre essas duas
inequações, eu preciso descobrir qual é a solução ótima, né? Qual é o melhor ponto aqui dentro, ou seja, o melhor ponto é o ponto que me dá o maior valor de desempenho, já que eu estou no problema de maximizar. Então, eu quero descobrir, dentre esses pontos aqui, quantos pontos eu tenho aqui dentro dessa região? Infinitos pontos, né? Porque eu tenho 0,001, tá aqui, enfim, eu tenho infinitos pontos aqui dentro, e dentro desse conjunto infinito, eu tenho alguns pontos, um ou mais pontos que me dá o melhor valor de função objetivo, né? Ou seja, que maximiza o valor da função objetivo, e é isso que eu quero fazer. Então, vamos avançar para o passo 3, que é exatamente, uma vez delimitada a região definida pelas restrições, a gente vai achar o maior valor de função objetivo.